No início desse mês, Santa Catarina registrou o segundo caso suspeito da monkeypox, é a varíola do macaco. O caso foi notificado pela Prefeitura de Blumenau e isso acabou abrindo um alerta para todo o estado. O que é a doença, quais os sintomas, quais os riscos? Para a gente entender melhor, nós recebemos a médica infectologista Priscila Carraro. Boa tarde, Priscila. Boa tarde. E a Maria Isabela, que está junto também com ela, na barriguinha. Doutora, bem-vinda. Depois a gente está ainda vivenciando essa pandemia toda, né? As pessoas estão muito sensíveis e muito preocupadas. Por isso, a possibilidade de uma doença, né, se tornar uma epidemia causa muita preocupação. Você pode começar explicando para a gente com que olhos que a medicina tem visto isso, se existe risco de uma nova epidemia ou pandemia, no caso, por causa da varíola do macaco? Então, a varíola do macaco é uma coisa que já existe há bastante tempo, não é de agora, tá? Existem vários relatos de pequenos surtos ao redor do mundo, né? Porque ela é localizada prioritariamente na África. No entanto, a varíola do macaco, diferente do Covid, a transmissão, ela precisa de um contato bem importante, tá? Contato com as lesões, contato com gotículas. E isso faz com que não é tão fácil de transmitir como o Covid, por exemplo, tá? Então, a gente fica um pouco menos nervoso em relação a ter uma pandemia novamente. Outra coisa importante, a taxa de transmissibilidade também é baixa, diferente do Covid, tá? Então, existe risco. Na medicina, sempre nada é nunca, né? Mas é muito menor do que do Covid, por exemplo. E pode diferenciar a varíola normal, que a gente já conhecia, dessa agora outra varíola do macaco? Tá. A varíola que a gente tinha até a década de 80, né? Ela era uma varíola com uma taxa de letalidade em torno de 30%, tá? Também tinha lesões de pele, mas o paciente ficava muito mais grave, acometia mais crianças, né? E essa varíola do macaco, que até por sinal a OMS está vendo de mudar o nome, justamente porque, né, cria um estigma sobre os macacos que na verdade não é bem real, porque inclusive roedores também têm o vírus. Ela tem uma taxa de letalidade em torno de 1%, tá? Também de lesões de pele, mas é um quadro muito mais brando, tá? Com uma resolução espontânea de forma geral, né? E, então, basicamente, essa é a diferença das duas. E ela comete todo mundo, de adulto a criança, né? Anteriormente era mais criança que era cometido. Exato. E quais os sintomas que predominam? Então, assim, inicialmente o paciente começa com febre, tá? Uma dor nas costas, um mal-estar geral importante. Depois surge um rush cutâneo, que a gente fala, que é um vermelhão, assim. E começam a surgir as lesões de pele, que são predominantemente no rosto e depois as lesões vão se disseminando. Uma característica importante da varíola dos macacos é que as lesões, elas são todas iguais. Em que sentido? Elas são sempre na mesma fase, né? Diferente, por exemplo, da varicela, né? Que era a catapora. Porque muitas pessoas confundem varíola do macaco com varicela. Não tem absolutamente nada a ver, né? E são duas causadas por vírus, mas não tem nenhuma relação. E a varíola dos macacos, então as lesões são aquelas lesões bem grandes, que todo mundo já deve ter visto na internet, né? E elas são sempre na mesma fase, ou seja, elas começam com lesões de pele, depois elas se transformam em vesículas e depois elas viram crostas, tá? Uma característica importante também é que acomete mão, palma da mão e planta do pé, tá? Que também não é comum de acontecer nas outras doenças. E o tratamento, como é feito? Precisa ficar internado? Só a medicação resolve? Então, assim, grande parte dos pacientes ele vai evoluir de forma bem tranquila, tá? Ela incomoda por causa das lesões de pele, mas não tem uma gravidade importante. Como nós estamos no momento que a gente está ainda em identificação de casos, a sugestão é, iniciou com sintomas, procura um serviço de saúde para que seja notificado, porque a vigilância vá na sua casa, para conseguir fazer o isolamento dos contatos também, né, para a gente não ter uma disseminação maior ainda da doença. Mas o paciente tende a poder ficar em casa, cuidando em casa, porque não existe um tratamento específico. Como é uma doença causada por um vírus, doenças virais de forma geral, o corpo da gente dá conta de resolver, tá? Então, se hidratar, tomar remédio para os sintomas e esperar o tempo passar que isso vai melhorar. E a gente tem observado que agora, até por causa da vacina da Covid, está se refletindo que muitas outras vacinas também houve uma queda na procura. No caso dessa varíola do macaco, tem vacina? Existe uma vacina, existe a vacina da varíola, né, que foi aplicada em todo mundo até os anos 80. Ela tem uma reação cruzada, com uma proteção cruzada em torno de 80% e 85%, tá? Em relação à varíola dos macacos e à varíola, né, habitual.
E existe já uma vacina mais nova, que é específica contra as duas varíolas, tá? Só que a produção dessa vacina, ela é muito pequena, a taxa de produção. Então, não se consegue agora fazer como a vacina do Covid de forma rápida para o mundo inteiro, né? Alguns países já encomendaram, por exemplo, Estados Unidos. Só que ela é uma vacina de vírus vivo atenuado. Isso significa o quê? Que tem uma partícula viral dentro da vacina. Então, não é todo mundo que pode tomar, né? Então, pacientes imunocomprometidos, por exemplo, pacientes que têm o HIV, pacientes que fazem quimioterapia, pacientes que usam imunobiológicos, que têm artrite reumatoide, por exemplo, lúpus, enfim, eles não tem que ser muito avaliado caso a caso se pode fazer uso ou não. Não é uma vacina que a gente pode dar a larga escala para todo mundo que não tem seus riscos, sabe? Doutora Priscila, muito obrigada por trazer esses esclarecimentos, porque hoje a internet, a facilidade de informação nos ajuda muito, mas também tem um poder de potencializar, né, questões que às vezes ainda não estão tão bem claras. E é o caso da varíola, né? Que existe uma preocupação, mas ainda que não se confirma na prática. Assim, o que é mais importante nesse momento, né, gente? A gente ter a nossa noção de lavar bem as mãos. O que ajuda para a gente não transmitir tanto Covid, quanto varíola, quanto qualquer dessas doenças infecciosas? Lavar muito bem as mãos, manter o distanciamento social saudável das pessoas, né? Pessoas com sintomas respiratórios se manter longe, né? Então, se a gente fizer essas medidas básicas, gente, a gente consegue controlar grande parte dessas doenças, tá? Doutora Priscila Carraro, muito obrigada pela sua presença aqui no Ver Mais. Obrigada.